Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar sobre a paz de Deus. Eu quero falar sobre a paz de Deus, porque eu acredito que não é à toa que Jesus mandou a gente saudar a residência, a casa, as pessoas que estão ali dentro da sua casa, dentro da sua residência com a paz. A paz, ela é o centro de todas as coisas. A paz, ela é o reino de Deus, porque a gente sabe que o reino de Deus é tomado por harmonia, por paz, pela presença do Senhor, né? Então eu quero falar neste vídeo sobre a paz de Deus, tá bom? E eu quero usar esse versículo e daqui a pouco eu quero fazer uma oração para que a paz de Deus possa te visitar, para que a paz de Deus possa te tocar. E essa paz, né, eu acredito que ela está principalmente na nossa vida espiritual. Porque quando nós temos a paz espiritual, a paz emocional, a paz sobre o nosso coração, as outras coisas começam também a ser acrescentadas, a ser realizadas. E nós entendemos o fundamento e a importância de termos essa paz do Senhor, né? Porque tudo para funcionar, tudo para acontecer, tudo para se mover tem que ser através da paz, né? E que a paz de Deus possa te alcançar nesse vídeo. Eu quero usar como referência o livro de Lucas, capítulo 10, versículos 5 a 6. Diz assim: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Então Jesus disse aos apóstolos que a primeira coisa que nós devemos fazer ao entrar por uma residência é deixar a paz. Inclusive eu tenho esse hábito, eu tenho essa atitude de sempre estar entrando na casa de uma pessoa e deixando a paz de Deus sobre aquela casa, né? Essa paz, né, na palavra em hebraico é shalom. Shalom é a paz. Deus, ele quer trazer essa paz para dentro do nosso lar, para dentro do coração do marido, da esposa, do filho. Essa paz, ela traz harmonia para com Deus. E trazendo harmonia para com Deus, ela traz harmonia para, né, os integrantes dentro daquela casa. E ela traz também harmonia para os familiares. Essa paz, ela traz um bem espiritual e um bem interior para dentro de nós. E quando nós temos essa paz, que ela traz um bem interior, né, e um bem espiritual para nós sabemos que a área mais essencial e mais importante que nós temos é a nossa área espiritual. Para que as outras áreas venham se concretizar, né, de forma eficiente, de forma satisfatória, a primeira coisa é buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, né? Então essa paz, ela traz, né, uma paz, um bem sobre o nosso espírito, um bem sobre a nossa mente, um bem sobre a nossa alma, um bem sobre as nossas emoções, né? Como nós vamos tomar decisões, como nós vamos tomar certas atitudes se nós não estivermos em paz com Deus e em paz conosco mesmos, né? Se nós não estivermos em paz com Deus e com nós mesmos, não tem como a gente tomar decisões boas. E é aí que muitas pessoas se perdem, é aí que muitas pessoas fracassam, é aí que muitas pessoas tomam decisões erradas, porque a paz de Deus não está dirigindo e direcionando a casa dela, a vida dela. E tudo começa pela paz interior, né? E que nesse vídeo a paz, né, que é a alegria, que é a felicidade, que é o amor, que é a mansidão, ela possa tomar o seu ser, que é o domínio, que é a paciência,
A paz, ela está sobre todos essas qualidades e esses adjetivos que são frutos do Espírito Santo, que é o amor, que é a paz, que é a alegria, que é o domínio, que é a mansidão, né? O que eu desejo, os meus votos para você, meu amigo e minha amiga, é que você seja tomado por essa paz, que você seja tomado por essa paz interior, por essa paz espiritual, por essa paz emocional, porque nós precisamos dessa paz. E as outras coisas começam a florescer, né? Quando nós adquirimos essa paz espiritual, essa paz emocional, a paz espiritual para com Deus, a conexão com Deus, a paz emocional para pensarmos, para termos visão, para sabermos tomar, né, certas decisões na nossa vida e que vai nos abençoar, né? Quando nós temos a paz, né, essa paz também está falando sobre relacionamentos saudáveis, né? Quando a paz de Deus ela entra sobre o nosso lar, né, os conflitos acabam, as discussões acabam, os atritos acabam, né? Os conflitos, as discussões, as dissensões, as brigas e discussões, os atritos, tudo isso Deus, ele tira, Deus, ele remove de dentro do nosso lar. E Deus constrói relacionamentos saudáveis. Então que o relacionamento, você, né, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, possa ser o mais saudáveis possíveis. É o que eu desejo sobre a sua vida, que esses relacionamentos, eles possam ser saudáveis, eles possam ser abençoados, eles possam ser de qualidade, não somente os relacionamentos dos integrantes familiares dentro da sua casa, mas os relacionamentos externos, amizades, amigos, pessoas do seu trabalho, que Deus possa aproximar pessoas saudáveis para perto de você. Porque isso, quando você invoca a paz, você está chamando isso, harmonia para com Deus, harmonia para com o próximo, fraternidade para com as pessoas, não é isso? Tranquilidade emocional, tranquilidade, mente tranquila, mente cônscia, mente, né, focada, saber tomar, né, as decisões certas, fugir da ignorância, porque o Espírito Santo, ele é sabedoria, e é ele que nos traz a paz, né? Uma das simbologias da pomba é a paz. O Espírito Santo, ele nos proporciona a paz, e quando o Espírito de Deus, ele desce sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, o Senhor, ele atrai a paz sobre a nossa casa, a paz sobre os nossos relacionamentos, né, externos, no trabalho, né? Aonde nós formos, Deus, ele atrai as pessoas certas, Deus, ele, né, derrama, ele invade com a paz sobre o seu lar, sobre a sua família. Isso em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que você receba essa paz. Que você receba essa paz, a paz interna sobre a sua alma, sobre o seu espírito, a paz externa sobre a sua casa e a paz externa sobre as pessoas que estão, né, dentro da empresa, sobre as pessoas que estão externamente, né? Então, Deus, Jesus, quando ele pede para a gente saudar com a paz, e eu como uma pessoa de Deus, como um homem de Deus, uma das primeiras coisas quando eu entro numa residência, dentro de um lar, é saudar aquele lar com a paz, né? Essa paz, ela vem sobre as nossas emoções, ela tira as ansiedades, ela tira as preocupações, e tirando a ansiedade, as preocupações, ela proporciona que o nosso exterior, que o nosso externo, Deus venha nos abençoar, tá? Deus pode nos transbordar, né, para o exterior. Porque quando nós temos essa paz, né, Deus traz uma paz. Porque quando nós temos paz espiritual, uma paz emocional para pensar, para tomar decisões, essa paz ela vai emergir sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida financeira.
Deus começa a trazer paz também sobre a nossa saúde, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida econômica. A gente começa a organizar a nossa vida financeira, né? Deus traz a paz, porque é impossível, né, fisicamente ter paz com dores no corpo. É impossível ter paz, né, com várias dívidas para pagar. Então, acaba que o nosso interior, aquilo que está sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, começa também a trazer resultados externos, a trazer resultados terrenos, através dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, dos nossos familiares, da nossa saúde física. A Bíblia nos garante que quando o nosso emocional também está bom, quando o nosso espiritual está bom, isso ajuda na saúde física, isso ajuda também na nossa vida econômica, na nossa vida financeira, né? E os ambientes se tornam saudáveis. Então, o que eu queria falar sobre hoje é sobre a paz de Deus. Você que está vendo esse vídeo, que a paz de Deus, eu quero fazer uma oração nesse momento. Meu Pai, meu Senhor, que a tua paz possa alcançar essas pessoas. Pai, que o Senhor venha trazer paz, que a paz seja sobre esse lar, seja sobre essa casa. A paz, meu Deus, a paz sobre o casamento, sobre o relacionamento desse casal, sobre a família, sobre a vida dos filhos. A paz, meu Pai, sobre a vida externa dessa pessoa. Que o Senhor possa aproximar pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas do Senhor para perto dessas pessoas. Que as amizades sejam saudáveis, que os ambientes sejam saudáveis. Pai, que o Senhor proporcione saúde sobre o corpo, para que ela tenha paz física. Que o Senhor proporciona, meu Deus, prosperidade financeira, para que ela tenha paz econômica, paz na área financeira e econômica sobre a vida dela. Meu Deus, como o Senhor disse para nós, os apóstolos entrarem com se saudar com a paz. Meu Deus, eu saldo com a paz sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor a alcance, que o Senhor toque ela com a tua paz, que o Senhor proporcione que a vida dela seja tomada pela paz emocional, pela paz espiritual, pela paz física, pela paz financeira, pela paz emocional, pela paz do ambiente, Pai. Meu Deus, que a paz do Senhor, que o reino do Senhor, que a paz espiritual, Pai, possa estar sobre a mente, sobre as emoções, sobre o espiritual, sobre o físico, sobre a área econômica desta pessoa, Pai. Meu Deus, que a tua paz, que o Senhor possa atrair, que o Senhor possa invadir a vida desse homem, dessa mulher, com a tua paz. Eu declaro a paz do Senhor sobre a vida desta pessoa. Eu declaro a paz emocional, a paz física, a paz, meu Pai, sobre a vida financeira desta pessoa, Pai, porque é promessa do Senhor. A primeira coisa que o Senhor nos disse é que devemos deixar a paz, e que essa paz seja sobre os lares, sobre as famílias e sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Hoje nós falamos sobre a paz de Deus. Que você receba essa paz, que você viva essa paz, porque a coisa mais preciosa que nós temos é a paz, né? Como é bom estarmos em paz com o nosso lar, como é bom estarmos em paz com a nossa saúde, como é bom estarmos em paz com a nossa consciência, com o nosso emocional. E eu creio que Deus, Ele te tocou com a paz dEle sobre a sua vida e sobre a sua casa. No mais, um forte abraço e que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida.